doenças que dão direito a benefício por incapacidade do INSS e passam na revisão pente fino. Tem uma novidade que eu preciso compartilhar com vocês, vou comentar no final desse vídeo. É uma grande mudança que está acontecendo no INSS nesse exato momento e que vai mudar a vida de todas as pessoas que recebem esse tipo de benefício. Fica comigo que eu vou tentar explicar para vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Eu espero de coração que vocês estejam bem e que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo que é muito importante e vai ajudar muita gente. E é claro, não perca o que eu tenho para trazer para vocês aqui. Olha só o que eu vou te contar agora. Você sabia que existe uma coisa que pode mudar totalmente a sua vida? É sério que eu vou falar aqui. Muita gente não sabe que está perdendo a chance, tá? Uma ajuda verdadeira do governo de receber aquilo que é seu por direito. Eu sei que você pode estar aí pensando, né, que você está sofrendo, passando por uma situação difícil. Talvez você não esteja conseguindo trabalhar como antes. Talvez tenha ficado doente e agora está sem saber o que fazer, ou talvez conheça alguém que está nessa situação. E quando a gente não consegue trabalhar, a situação fica muito complicada. Como pagar as contas, como comprar comida, como sustentar a família. Mas espera aí que eu tenho uma notícia muito boa. Existe um caminho, existe uma porta que pode se abrir para você receber o seu dinheiro todos os meses. E o melhor de tudo é que isso é mais rápido do que você imagina. Tem situações especiais onde você não precisa esperar tanto tempo para receber aquilo que é seu por direito. Não precisa ter contribuído durante anos e anos, tá? Tem cliente que, no escritório que eu acompanho aqui há mais de 20 anos, que conseguiu esse benefício com apenas 1 ano de contribuição. Deixa eu explicar direitinho para você entender, tá? Quando alguém fica doente e não consegue mais trabalhar, essa pessoa pode pedir ajuda para o governo. Essa ajuda vem através do INSS. Você já ouviu falar no INSS, não é mesmo? Aquele lugar que cuida da aposentadoria das pessoas e também ajuda quem não consegue trabalhar por causa de algum problema de saúde. Normalmente, para conseguir essa ajuda, a pessoa precisa ter pago durante, no mínimo, 1 ano. Quem tem menos do que isso, menos que os 12 meses, também pode ter algumas situações que podem levar ao benefício, tá? Tem que ter feito pelo menos 12 pagamentos. Mas aqui é onde fica a parte interessante desse vídeo. Uma delas, tem algumas doenças que são consideradas muito sérias, seríssimas. São doenças que prejudicam muito a vida das pessoas. E quando alguém tem uma dessas doenças, não precisa esperar esse tempo. Pode pedir ajuda logo de cara, se tiver iniciado o trabalho com o recolhimento do INSS. Esses 17 tipos de problemas de saúde que entram nessa regra especial são 17 situações onde você tem direito de receber sem precisar ter pago o ano inteiro. Isso é muito importante, porque quando a gente fica doente, a gente precisa dessa ajuda de forma rápida. Não dá para esperar. Então eu vou te falar alguma dessas doenças para você entender melhor. Tem a tuberculose, que é aquele problema sério no pulmão. Tem problema no coração muito grave. Tem câncer, tem derrame. Tem aquela doença chamada Parkinson, que deixa a pessoa tremendo e sem conseguir se movimentar direito. Tem problema grave de fígado. Tem problema grave nos rins, quando a pessoa precisa fazer aquela limpeza no sangue na máquina toda semana. E também tem pessoa que fica sem enxergar, infelizmente, quando fica paralisada ou consegue ter um acesso a um tratamento. E também tem aquelas que não conseguem mais andar, mexer os braços. Tem a AIDS, que é aquela doença que deixa a pessoa muito fraca, porque o corpo não consegue mais se defender. Tem a esclerose múltipla, que ataca os nervos. Tem hanseníase, tem problema na coluna muito sério, que deixa tudo duro e dolorido. E também, quando a pessoa passa por uma situação de emergência, né, na barriga, ou precisa operar correndo, ou quando teve contato com radiação e ficou contaminada.
E tem problemas mentais graves, quando a pessoa não consegue mais pensar direito e cuidar de si mesma. Agora presta atenção numa coisa muito importante. Eu espero que você tenha chegado até aqui no vídeo. Se chegou, é porque você é uma pessoa interessada. Essas doenças precisam ter começado depois que você começou a pagar o INSS. Não adianta ter a doença antes de começar a pagar o INSS, começar a contribuir. Tem que ser depois. Mas se você, depois, você tem a comprovação disso, você tem direito sim, tá? Como é que funciona para você conseguir esse benefício? Primeiro você precisa ir até o médico, pegar todos os exames que mostram o seu problema de saúde. Precisa ter um laudo médico bem explicado. Esse laudo precisa ter aquele código dos médicos que eles usam para identificar a doença, que é o tal do CID. Com esses documentos em mãos, você faz um pedido. Você pode fazer esse pedido até pelo aparelho celular, pelo aplicativo chamado Meu INSS. Ou pode ligar para o número 135, que é o telefone oficial do INSS. Depois de fazer o pedido, você vai ser chamado para passar por uma perícia médica. Essa perícia é quando um médico do INSS examina você para ver se realmente você não consegue mais trabalhar. Se o médico confirmar que você não pode trabalhar por causa da doença, aí o benefício é liberado. O dinheiro começa a cair na sua conta todos os meses. E quanto será esse dinheiro? Quanto você vai receber? Aí depende do quanto você contribuiu antes. Mas mesmo que você tenha contribuído pouco, o valor nunca pode ser menor do que o salário mínimo. Você sempre vai receber pelo menos um salário mínimo por mês. Agora tem outra coisa importante. Às vezes, a doença é temporária. A pessoa fica doente, mas depois de um tempo ela pode melhorar e voltar a trabalhar. Nesses casos, o benefício é dado por um tempo determinado pelo INSS. Depois de um tempo, o INSS chama a pessoa de novo para ver se ela melhorou. E se melhorou, o benefício para de ser pago. Mas se não melhorou, a pessoa continua recebendo. Mas tem caso onde a doença é permanente. E, infelizmente, ninguém escolhe ficar doente. A pessoa nunca mais vai conseguir trabalhar. E nesses casos, o benefício vira uma aposentadoria por invalidez. E aí a pessoa recebe pelo resto da vida. Não precisa ficar voltando no médico do INSS todo o tempo. E tem uma coisa muito boa acontecendo recentemente. Algumas novas doenças estão sendo incluídas nessa lista de 17 doenças que existe hoje. Tem gente trabalhando para que mais pessoas possam ter acesso a esse direito. Doenças como fibromialgia, lúpus e epilepsia também estão sendo consideradas a partir de agora. Isso mostra que o governo está reconhecendo que tem mais gente precisando de ajuda. Olha só que importante você saber dessas informações. Muita gente fica sofrendo em casa sem saber que tem direito de receber um benefício, uma ajuda do INSS. Fica sem dinheiro, sem poder comprar remédio, sem poder se alimentar direito. E o dinheiro está ali esperando. Só precisa ir buscar. Mas eu preciso falar uma coisa. O processo nem sempre é fácil. Às vezes o pedido é negado. O médico do INSS pode dizer que você pode trabalhar mesmo você sabendo que não pode. Isso acontece. É por isso que eu estou aqui hoje. Para dizer para vocês, não desistam. E eu sei que acontece com você que pode estar aí fazendo um recurso, você pode não aceitar a decisão negativa do INSS, e se mesmo assim não resolver, o caminho é único. A justiça está te esperando. Tem muita gente que consegue o benefício através da justiça depois de ter sido negado várias vezes pelo INSS. A justiça olha com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção. A justiça analisa todos os documentos e exames. E muitas vezes o INSS libera o benefício. Além disso, quando a justiça decide a favor da pessoa, ainda ela recebe tudo que ficou para trás. Tudo atrasado desde quando fez o primeiro pedido. E por isso é importante você procurar a ajuda de um profissional de verdade.
cuidado com promessas de processos que são fáceis, tá? Cuidado com advogados de internet. Pode ser um advogado especializado em direito previdenciário, a sua escolha ou de indicação de alguém. Esse profissional, ele vai te ajudar a juntar todos os documentos certos, vai te orientar sobre como fazer o pedido e, se precisar, vai brigar pelos seus direitos na justiça. Então, muito cuidado com o advogado de YouTube, de Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Você tem que escolher o profissional que você quiser. Procura alguém de confiança, mas alguém aí na sua cidade, na sua região. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Esse direito é seu. Você contribuiu, você precisa, você merece receber. E olha, tem mais uma coisa importantíssima que eu preciso trazer para vocês. Se você tem mais de 60 anos ou se está recebendo o benefício por incapacidade há mais de 15 anos, você não vai mais ser chamado para revisão do INSS a toda hora. O INSS não vai ficar te incomodando. Isso é uma proteção para quem está numa idade mais avançada, para quem já está há muito tempo dependendo desse dinheiro. Agora, em 2025, o INSS está fazendo revisões com mais frequência. Está chamando pessoas para verificar se ainda precisam do benefício. Mas, mesmo assim, se você realmente não pode trabalhar, não precisa ter medo. Se sua doença continua, se você não melhorou, o benefício vai continuar sendo pago. É só apresentar os exames atualizados e mostrar que a sua situação não mudou. O importante é você ter todos os seus documentos organizados, guardar todos os seus exames, guardar todos os seus laudos médicos, guarda o atestado. Tudo isso pode ser necessário. Quanto mais documentos você tiver, mais fácil fica de você provar essa situação. Não esquece, esse benefício não é esmola, não é favor, é seu direito. A Previdência existe justamente para isso, para te proteger, para proteger as pessoas quando elas mais precisam. Quando você trabalhou, você contribuiu, você estava pagando justamente para ter essa proteção, né, que é um direito, para quando você precisasse. Então, não tem por que sentir vergonha ou achar que você está pedindo algo. Eu estou aqui todos os dias trazendo informações para vocês. Informações que podem mudar a sua vida. Vou fazer um convite importantíssimo. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, já aproveita a oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para eu continuar trazendo informações para vocês. E se você chegou até aqui, eu quero deixar para vocês algo exclusivo, em primeira mão. Eu peço que vocês compartilhem com as demais pessoas para que elas também recebam essa informação exclusiva. Não existe mais um calendário de revisões chamado calendário do pente fino do INSS. De agora em diante, eles vão pegar vocês de surpresa. As revisões estão sendo feitas aos poucos, silenciosamente. Os cortes estão acontecendo aos milhares para que as pessoas não busquem ajuda. Muitas pessoas acabam desistindo. Existem pessoas que estão trabalhando doentes sem saber que poderiam estar buscando a justiça nesse exato momento para ter o seu direito de volta. E eu conto com a ajuda de vocês para localizar essas pessoas, para que elas tomem essa decisão, pode mudar a vida delas e busquem um advogado especialista em INSS para correr atrás daquilo que é seu. Continue acompanhando o canal. Todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem informação importante. Eu estou aqui para te ajudar sem cobrar absolutamente nada, sem pedir nem um centavo, sem interesses escondidos. Meu interesse aqui é você conquistando os seus direitos e você vivendo com dignidade, você recebendo aquilo que é seu por lei, tá? Você não está sozinho nessa luta, tem muita gente na mesma situação e juntos a gente consegue, juntos a gente vai atrás, juntos a gente conquista. A justiça existe, os direitos existem e você merece ter acesso a tudo isso. Quer saber mais informações? Deixa aqui a sua dúvida para que eu possa voltar. Pessoal, falando sobre a lei 15.700, aqui, a lei que foi agora em 2025, né, querendo entender mais sobre a dispensa
né, das perícias médicas, né, dispensa de reavaliação médica dos casos de incapacidade permanente e irreversível e recuperável, a lei 15.157, 2025, tá? Essa lei é uma conquista, mas não é para todos. Quer que eu fale mais sobre essa lei que dispensa as pessoas de serem chamadas para o pente fino do INSS? Já deixa um comentário aqui. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.